Gente, de imediato, porque passaria aqui horas agradecendo a cada uma das comunicações e a sua fala, a poesia que você acresce aos teus comentários, professor Herodes. Mas de imediato passamos a falar a um outro paranaense, professor Canã, professor Ricardo Canã, que habita a simpática Toledo, a capital secreta do mundo. Quem não conhece Toledo precisa conhecê-la. Canã, obrigado por estar junto com a gente. Professora Giselda, que bom que a senhora pôde retornar. E já antecipo também, a Angélica me escreveu dizendo que precisará se ausentar daqui a pouco. Não é porque não gosta da gente, tampouco porque eu torço para o Corinthians. É porque, enfim, há contas a pagar e os deveres chamam. Um beijo para você. Canã, a palavra é toda sua, tá? Obrigado, Marcos. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de participar de um evento desse. E vendo os expositores, o professor Andrés, a professora Angélica e o professor Herodes, eu não sei como é que faz para bater palma aqui virtualmente no chat, mas se estivéssemos ao vivo e em pessoa, certamente cada uma das apresentações mereceria a devida salva de palmas, porque foram maravilhosas e fica até difícil falar alguma coisa depois. Mas, enfim, vou tentar contribuir um pouquinho. E eu, Marcos, saudando você e agradecendo pela oportunidade. Eu tenho aqui o professor Alexandre, o Rodrigo, que foi, inclusive, meu aluno na graduação, vários amigos que estão acompanhando aqui. E vendo as pessoas que estão aqui nos acompanhando, eu diria que isso se tornou, não é só um encontro, mas é quase um congresso. Se todos pudessem falar, então, seria maravilhoso, eu ficaria muito satisfeito só em ouvi-los. E eu vou tentar seguir na linha da professora Angélica e me dirigir um pouquinho aos acadêmicos. São acadêmicos, Marcos, ou são alunos do mestrado? Nós temos aqui estudantes da graduação, nós temos aqui pesquisadores da pós-graduação, nós temos aqui profissionais da advocacia, enfim, temos uma mescla Maravilha. Gigantesca de possibilidades. Maravilha. Então, eu vou tentar me dirigir um pouquinho também aos acadêmicos, né, que estão entrando agora nesse turbilhão causado pelo Covid. Eu acho que não teria uma oportunidade melhor para estar em direito do que para passar por essa experiência que faz mais fácil estudar comparando, né? Então a gente pode comparar com o que é em tempos normais com o que é no Covid. Mas antes de tratar exatamente do tema, eu só queria a fala do professor Herodes me lembrou uma passagem de um dos livros do Primo Levi, com essa preocupação com a geração que está entrando agora no mercado de trabalho, quando ele chega em Auschwitz, eu não lembro qual dos livros, e ele se oferece para trabalhar, salvo engano, como barbeiro, né? E ele pondera no livro que nas horas em que é necessária a ação, se torna muito mais importante um saber, digamos assim, que leve à produção material do que um saber que leve à produção intelectual. E isso realmente é bastante perigoso, porque tendemos a ter uma geração aí voltada à produção, a produzir não intelectualmente, ou produzir intelectualmente, entre aspas, né, naquele jogo do sim ou não que o professor Herodes comentou e que me lembrou essa passagem do Primo Levi. Pois bem, Marco, eu vou tentar aqui, e depois eu passei para você o material, se você quiser passar para os seus alunos, fique absolutamente à vontade. Eu vou tentar fazer um resumo bem breve daquilo que eu falei e tentar, de alguma maneira, abordar essa questão dos contratos, falando da análise da resolução, rescisão e resilição. E eu vou abordar principalmente a temática da resolução, tá? Deixando um pouco de lado, mas sem esquecer dos modelos de rescisão e resilição contratuais, né? Agora, quem de Assis, para pegar um processualista que trata um pouquinho de direito civil, mais ou menos como é o meu caso, ele diz que a resolução ela implica no desaparecimento do contrato e os efeitos produzidos no interregno, né, naquele momento em que o contrato, de alguma maneira, permaneceu vigente, retornando os contratantes ao estado anterior, né? É um direito formativo extintivo, portanto. E ele se diferencia, eu vou aproveitar, inclusive, aqui e pegar uma passagem de uma obra do nosso anfitrião, ele se diferencia de rescisão
porque a rescisão ela autoriza a desconstituição da relação jurídica viciada na gênese, né, em virtude de alguma patologia que implique em anulabilidade, e diferencia-se de resilição, porque a resilição é o direito potestativo da parte por fim ao contrato. Essas definições estão no livrinho, né, lá do ano de 2005, escrito pelo professor Catalã, Descumprimento Contratual, ainda pela editora Juá, que eu tenho aqui guardado, inclusive, com uma dedicatória. Então, dadas essas definições, é preciso mirá-las a partir, evidentemente, da ótica do Covid, para me manter fiel à realidade, à proposta do encontro. E a Covid traz imediatamente a lembrança, é a primeira coisa que qualquer aluno de primeiro ano faz, é lembrar do caso fortuito da força maior, lá do 393 do Código de Processo Civil. Ambos, eu não vou aqui diferenciá-los, eles recebem o mesmo tratamento normativo, principalmente nesse caso de Covid. O que eu quero, por primeiro, relembrar, e eu faço isso com o professor Caio Mário da Silva Pereira, é que existem dois requisitos, tecnicamente dois requisitos para aplicar esta regra do 393, a necessariedade e a inevitabilidade. Eu usei exatamente o professor Caio Mário, porque ele não fala em imprevisibilidade. Ele fala, olha, pode ser até previsível, mas se for inevitável, você aplica de qualquer forma o 393. A contrário sensu, se a obrigação pode ser cumprida, não pode ser cumprida em virtude de algum fator exógeno, né, a priori persiste a obrigação, né? E se o descumprimento da avença pode ser evitado, ou se ela pode ser cumprida ainda que com maior onerosidade, também, a princípio, persiste a obrigação, né? Pois bem, a pandemia, e aí é uma necessária e importante definição, ela tem uma certa natureza jurídica que eu não sei se encaixaria na hipótese de caso fortuito ou força maior, né? Em geral, os autores, eles, quando se fala em eventos da natureza, seja caso fortuito ou força maior, seja qual for a classificação que utilizam, eles usam como exemplos terremoto, tempestade, tufão, furacão, maremoto, enfim. São casos que são localizados geograficamente, têm curta duração, normalmente algumas horas ou eventualmente dias, e, em regra, apresentam ciclos de repetição, se é que eu possa considerar cíclicos todos eles, bastante longos, uma vez por ano, a cada par de anos e assim por diante. Mas eles permitem, todos esses exemplos, certa dose de previsibilidade e, consequentemente, permitem que nos preparemos para enfrentá-los. A gente pode pensar no monitoramento de vulcões ativos, no monitoramento de manifestações sísmicas, no monitoramento das condições meteorológicas, né? Furacões, tempestades são cíclicos, né? Dependem de certas condições atmosféricas e, obviamente, de tempos em tempos eles irão se repetir. Certo? A pandemia, ao seu turno, é um flagelo de longa duração, dura alguns meses, e eventualmente ela se repete em picos, para usar uma linguagem que a imprensa tem utilizado, né? E a gente espera que não seja um evento cíclico, né? Ainda que tenhamos 2, 3 picos, que suma de uma vez esse problema, né? Além disso, ela não é geograficamente localizada. Onde tem ser humano contaminado, tem gente, né, que pode estar ali dando origem a um foco de pandemia, por assim dizer. Então, entre os exemplos clássicos que nós encontramos de casos fortuitos de força maior e a realidade imposta pela pandemia, a gente acaba encontrando algumas diferenças, né? Então, é imperioso tratar a pandemia e os efeitos dessa a partir da sua própria natureza jurídica. E para tentar definir a natureza jurídica dessa pandemia, eu busquei as lições do professor Delson Winter de Carvalho, do Rio Grande do Sul, né, em que ele traz o artigo 3º do projeto de artigos para a proteção de pessoas em eventos de desastres da Comissão de Direito Internacional da Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai dizer que a pandemia é um evento calamitoso ou uma série de eventos. Desculpem, a pandemia não, ele vai definir, só para ficar bem preciso, desastre. Então, ele vai dizer que o desastre é um evento calamitoso ou uma série destes, que resultam em amplas perdas de vidas, grande sofrimento e angústia, deslocamento em massa ou danos materiais ou ambientais em larga escala, comprometendo seriamente o funcionamento da sociedade. Então, a pergunta que a gente faz é: a pandemia é um desastre? Né? À luz desse conceito proposto pelo artigo 3º, eu só ressaltaria uma diferença. Quando o artigo 3º fala em danos materiais, ele dá a entender em destruição, né? Perda de bens.
e a gente teria que dar aí uma interpretação extensiva e dizer que danos materiais também abarcariam os danos econômicos que são suportados pelas pessoas físicas, jurídicas, de direito público ou privado, né, como algo que deva integrar o conceito, né, de danos materiais. E, além disso, esse artigo 3º traz uma situação, uma característica imanente à pandemia, compromete seriamente o funcionamento da sociedade. Então, de fato, a pandemia, ela sozinha não impede a atividade econômica. Ela diferencia nesse aspecto da destruição por terremotos, maremotos, enfim, os outros casos que nós tendemos a considerar como casos fortuitos. Até porque, nesses casos, a atividade econômica ela é brevemente interrompida e, logo após, ela é redirecionada a reparos dos estragos. Então, você, na verdade, não tem interrupção de longo tempo, você, desde logo, está com a economia girando novamente. No caso da pandemia, é o contrário, por ordem das autoridades, que são as titulares do monopólio da fonte do direito, o principal deles, que é a lei, você paralisa a atividade econômica por um tempo muito maior do que aquele provocado por destruições. Claro, é possível a continuidade da atividade econômica da pandemia, é possível, assume-se o risco da perda das vidas humanas, o que nunca é desejável. Então, diferente da maioria das hipóteses, casos fortuitos de força maior, o desastre, ele opera em um processo, diz o professor Delton, de radiação e retroalimentação de suas causas e efeitos. Ele é policontextual. E ele merece, portanto, um trato, me parece, um pouco diverso daquele trato jurídico dado só e somente pelo 393, tá? Que seria a resolução pura e simples do contrato, inclusive com a desobrigação das perdas e danos. Então, em caso de pandemia, haveria incumprimento de boa parte dos contratos? Em princípio, pode-se dizer que impossível de cumprir seria uma apresentação artística que exige a presença física do artista. E, aliás, às vezes nem isso. Estamos vendo as lives aí dos artistas na Rede Globo e companhia, que tem, inclusive, suprido de alguma maneira essa questão. Mas há, de fato, a impossibilidade física, uma visa absoluta imposta pela pandemia, em alguns casos, mas na maioria deles se trata apenas de visa econômica, de impossibilidade econômica, é uma visa relativa. Então, nós estaríamos diante de uma impossibilidade remediável, afastando, pois, a hipótese do 393. Se eu consigo cumprir de alguma forma, ainda que isso implique em dificuldade, eu não consigo aplicar o 393, pelo menos não em termos clássicos do 393. Tá? Bom, mas se a gente afastar a hipótese 393, qual é a solução, e aí, tentando contribuir com a discussão proposta pelo professor Herodes, qual é a solução jurídica adequada? Porque nós temos, eu vou ao judiciário buscando o reconhecimento de que houve caso fortuito ou força maior. O juiz diz, não, você consegue cumprir, julgo improcedente. Maravilha, o que eu faço? Agora eu não consegui cumprir e ainda tenho que arcar com os ônus sucumbenciais. Bom, se a análise fosse só e somente só de relação de consumo, a gente teria uma resposta praticamente pronta, que é a hipótese da revisão prevista no artigo 6º, inciso 5, a incidência da regra, nesse caso, exige fato superveniente à contratação. Legal, o Covid. Excessividade, excessiva onerosidade. Não consigo cumprir porque o Covid não me permite realizar os pagamentos, já que houve uma redução da atividade econômica. Então, nestes casos, e é importante lembrar ainda que no caso das relações de consumo, a consumidora, em regra, importa preservar a avença. Fora o consumo de luxo, normalmente o consumidor consome porque precisa consumir, não porque ele quer consumir ou é só porque ele está, digamos assim, respondendo a uma provocação da publicidade ou a um ato não previamente e corretamente ponderado. Ele vai ao mercado porque precisa comprar alimentos, eventualmente adquirir um veículo porque precisa de mais de um veículo na família, nasce uma criança e assim por diante, conseguir um emprego mais longe. O consumidor, pelo menos na realidade brasileira, ele não é um consumidor de luxo, ele é um consumidor de produtos de primeira necessidade. Então, os contratos precisam, nesse aspecto, na medida do possível, ser mantidos.
pensando aí na hipótese da professora Angélica, tem um plano de saúde porque o SUS não dá conta. Tem que, né, depende a saúde da família daquele contrato. Né? De alguma maneira, temos que encontrar condições de preservá-lo. Mas sempre temos um porém. Mesmo nas relações de consumo, nós temos hipóteses em que o produto pode não mais servir ao consumidor, pode pensar em o cidadão tinha que comparecer fisicamente em uma reunião ou em um evento e o evento foi cancelado em virtude da pandemia, não me adianta mais nada manter a passagem aérea e a hospedagem contratados. E temos as hipóteses de o fornecedor não poder entregar o produto ou prestar o serviço, seja porque há uma proibição legal, podemos usar o serviço de transporte ainda como exemplo, seja porque o fornecedor foi à bancarrota, que é uma das consequências da pandemia, ou porque a cadeia de fornecimento ou de matéria-prima está interrompida. Eu preciso de produtos da China, mas não vem, as importações estão suspensas, não chega aqui, eu vou atrasar a entrega se é que consiga eventualmente entregar. Então, nestes casos, a gente não consegue amoldar exatamente a hipótese do artigo 6º do inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Nós não estamos só tratando de onerosidade excessiva, ou às vezes nem estamos tratando de onerosidade excessiva. Bom, quando há um fato exógeno que impede a prestação, aplica-se o Código Civil, 393 está resolvido, resolve-se o contrato. Só fazer uma observação, eu uso como exemplo as passagens aéreas, mas tanto no Brasil como mais recentemente em Portugal, as passagens aéreas e a hospedagem receberam um tratamento legislativo para tentar amenizar um pouco o impacto econômico que sofreram. Isso acho que não é novidade para ninguém. Bom, mas nesses demais casos, a gente não consegue, bancarrota do fornecedor, impossibilidade de entrega pontual ou prestação pontual do serviço, nós não conseguimos simplesmente aplicar o 393, porque se trata de situações subjetivas, não foram levadas em consideração quando da formação do contrato. Mesmo a gente pode dizer, para ilustrar e não ficar só no exemplo da pessoa jurídica, o cidadão que perdeu o contrato de trabalho por conta da pandemia, e a gente pode deixar a situação mais dramática. Ele tinha pouco tempo de emprego e não tem acesso ao seguro-desemprego. Então, o que fazer nestas situações? A gente poderia advogar, mas isso seria muito difícil de colar na jurisprudência atual, a hipótese aventada do Lares de adequar o contrato com força na alteração da base subjetiva da avença. Mas a gente sabe que no Brasil isso é muito difícil de ser aceito pela jurisprudência. Alteração de valor de câmbio, perda de emprego não são, historicamente, motivos que a jurisprudência admita como possíveis para a repactuação do contrato, em que pese termos exemplos na nossa legislação que permitam. Eu citaria, só para não me alongar, a hipótese de você poder pedir um período de carência em contratos de crédito consignado do funcionalismo público federal. A legislação permite que aquele que tem crédito consignado protocole junto ao agente consignante um pedido para permanecer sem pagar as prestações, jogando-as ao final, salvo engano, por até 6 meses. E a lei não exige uma motivação precisa, ou seja, deixa em cláusula aberta o motivo que você poderia, que seria, obviamente, uma hipótese de você repactuar o contrato com base em uma situação subjetiva admitida pela nossa legislação. Bom, mas o Código Civil, diferente do Código de Defesa do Consumidor, em princípio não oferece a hipótese de repactuação porque houve onerosidade excessiva. Para lembrar do 478, que fala da teoria da imprevisão, ela tem critérios muito rígidos. Mesmo na hipótese de aplicar o 479, em uma interpretação mais literal, haveria a necessidade de concordância do credor. Então, se fôssemos pensar em readequar contratualmente a avença à luz do CDC, nós encontramos algumas barreiras a transpor e que efetivamente precisam ser transpostas porque nós temos aí um longo período em que, em maior ou menor medida, todos os contratantes serão atingidos. Bom, primeiro, dá para aplicar a teoria da imprevisão? Levando a ferro e fogo a interpretação, eu não sei se nós não encontraríamos o seguinte argumento do judiciário.
era um fato público e notório, ao menos desde dezembro de 2019, quando nós tínhamos notícias diárias, internet, rádio, televisão, até em jornal escrito e que circula ainda em meio físico, tinha esse tipo de notícia, né? O problema chegou no Brasil em março de 2020, então nós tivemos aí 3 bons meses para o empresariado se preparar. Seria isso um evento imprevisível? Eu acho bastante difícil dizer que ele era imprevisível, né? A gente poderia até não acreditar que chegasse no Brasil, mas que efetivamente chegou. Bom, em que pese esta possibilidade de previsão, a mim me parece que não é essa uma realidade da grande maioria dos médios, pequenos e microempresários. Se a gente pensar que nós temos, vamos lá, 70% de analfabetos funcionais, muitos deles são empresários. E aí a gente pensa na qualidade da administração empresarial que ele dá para a sua empresa, principalmente os microempresários. Dizer que ele tinha condições de prever que isso chegaria, que o problema chegaria e as consequências que trariam, é bastante otimista de nossa parte. Ainda mais a nossa combalida economia já de anos, que ainda que o cidadão quisesse, provavelmente não conseguiria se preparar, não conseguiria, por exemplo, como fizeram algumas grandes empresas, tomar grandes empréstimos para deixar guardado e utilizar agora como capital de giro, e retirando esse dinheiro da economia produtiva, por assim dizer, e deixando como uma gordura para ser queimada ao longo do período de pandemia. Então, a fundo ou bem a gente admite um abrandamento dos requisitos da teoria da imprevisão, ou a gente acaba, por força da inatividade econômica, e uma infinidade de contratos que poderão ser resolvidos, que poderão ser rescindidos ou que poderão ser resilidos ao longo do tempo. E aí, já vou me dirigindo ao final, lembrando, logo no início da obra do Sorenzo Rocco, ele fala que o contrato ele serve para desempenhar uma operação econômica. É para isso que a gente tem contrato. Então, nós precisamos encontrar juridicamente meios de salvá-lo, de permitir que ele continue gerando trocas econômicas. E aí eu vou me socorrer do meu orientador, o professor Antônio Carlos Zeff, que identifica no artigo 480 e principalmente no 317 do Código Civil um dos fundamentos da teoria da imprevisão, ainda que o 317 originalmente trate de correção do valor monetário, seja uma moderação do princípio. Não alugou casa, não teve confusão. Eu estou achando que ele não quis falar. Então, o professor Eff diz o seguinte, que o juízo de imprevisibilidade diz respeito ao grau de imprevisibilidade que, em determinado caso, foi apto ou não a ultrapassar o âmbito dos riscos normais ou legitimamente suportáveis. E aí nós poderíamos, com base neste entendimento, ou poderíamos aprofundá-lo, sustentar a possibilidade de aproximação da teoria da quebra da base do negócio objetiva. Todos os negócios foram objetivamente atingidos pela pandemia. E, em maior ou menor medida, isto era, e eu quero agora voltar um pouquinho, lá no começo, quando eu falei que o professor Caio Mário, ele ignora a questão da imprevisibilidade, ele trabalha com a inevitabilidade, exatamente para dizer, se é inevitável, podia ser até previsível. Se é inevitável, para algo inevitável, você não consegue se preparar corretamente. Você pode até tentar, mas é difícil que você consiga preparar-se corretamente para algo que é inevitável, principalmente em situações em que não depende apenas de você gerir a sua própria conduta, uma vez que você está afeto aí, no Brasil, aos humores do gestor público em permitir que você trabalhe ou proibir que você trabalhe durante determinado período. Então, a proposta que se faz, e aí eu já encerro, é exatamente o resgate a partir de Larens, e agora mais recentemente eu acho que o professor Simão também advoga nessa tese, a hipótese de você aplicar a todos os contratos a revisão do contrato com base na quebra da base objetiva do negócio. Enfim, era essa a contribuição que eu queria deixar e, evidentemente, fico à disposição, seja agora, seja depois por e-mail, para continuar debatendo esse tema que é riquíssimo e, como diz o professor Herodes, vamos errar bastante até que possamos acertar e espero que acertemos em um caminho que possa conduzir o Brasil à melhor solução possível
e agradeço, realmente agradeço que todos tenham aí acompanhado e novamente agradeço ao professor Marcos pela oportunidade de falar com vocês. Sou eu quem agradece, meu amigo querido. E professor Herodes e professor Alexandre Barbosa vão entender perfeitamente. Eu consegui tirar o Canaã da toca.